Olá, bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Médico, filantropo, político e um santo, Adolfo Bezerra de Menezes talvez seja o espírito não médium mais conhecido do movimento espírita brasileiro. Patrono de uma infinidade de centros, é personagem recorrente em romances mediúnicos, mensagens psicografadas e até de um longa-metragem nos cinemas. Mas o que realmente sabemos dele? O Bezerra, celebrado pelos espíritas, é o mesmo que aparece para os historiadores? Para conversar com a gente sobre essa figura tão central no espiritismo do Brasil, nós convidamos o historiador Marcos Marques, autor de A Cura do Corpo da Cidade da Alma, Medicina, Política e Espiritismo, em Adolfo Bezerra de Menezes, publicado em 2019 pela Saga Editora. Mas antes, vamos às apresentações. Eu sou Rodrigo Farias e aqui comigo estão Eric Pacheco. Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast. E Litza Amorim. Oi, pessoal, que alegria estar aqui. Hoje o debate está imperdível. Bom, obrigado, Marcos, por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo conosco. E vamos bater um papo hoje, né, sobre Bezerra de Menezes, esse ícone do espiritismo. Então, Litza, você quer abrir, então? Uhum. Marcos, bom, em primeiro lugar, a gente está muito interessado em saber como é que você chegou a esse tema. Você sempre pensou em fazer uma pesquisa historiográfica, acadêmica sobre o Bezerra? E se você puder contar para a gente como é que foi a escolha do foco? Foi difícil ajustar? Foi difícil tratar desse personagem? Você chamaria o seu trabalho de uma biografia do Bezerra de Menezes? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? E, assim, mostrar felicidade com relação a esse tipo de programa, né, que nos permite trazer uma discussão acadêmica a respeito das questões envolvendo o espiritismo, né? E assim, várias coisas na minha vida elas aconteceram sem que eu tivesse feito nenhum tipo de planejamento, né? Eu fui procurar o curso de História, mas na verdade eu nem estava procurando um curso de História. Eu queria fazer um curso de Filosofia, porque a formação em matemática ela é muito ruim. Ruim no sentido de que se estuda matemática como se fosse matemática pura. E, assim, na verdade, eu estava procurando um curso de Filosofia, né? Porque eu sentia muita falta disso na minha formação como professor de matemática. Entender, assim... E aí acabou que eu descobri um curso do CEDERJ, né, de História. Falei, vamos fazer História. Fui fazer. E durante tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso, né? E eu fiquei me perguntando o que eu vou escrever, né? O que eu vou pesquisar. Como eu já frequentava a casa espírita, né, eu falei, bom, eu vou falar um pouco sobre o espiritismo, né? E aí o meu TCC foi sobre Bezerra de Menezes e a afirmação do espiritismo como religião no Rio de Janeiro. O meu orientador, ele nunca tinha pesquisado espiritismo, apesar de ser um pesquisador de história das religiões, o Anderson. Ele trabalha com devoções negras, né? E aí eu terminei o curso de História, gostei muito da pesquisa e falei, olha, eu vou tentar fazer um mestrado, né? E aí eu queria pesquisar no mestrado um personagem que tivesse atuado no 19 na área política, na área médica e na área religiosa, né? Eu queria alguém que tivesse navegado nessas três esferas. O que não é muito difícil de encontrar, né, no século XIX, porque nesse período quem você vai encontrar na política são médicos, né? E alguns deles têm alguma perspectiva religiosa e tal. Eu falei, bom, vou pesquisar sobre Bezerra de Menezes, mas a minha intenção nunca foi fazer uma biografia, né? O que eu queria era, na época eu estava muito envolvido assim com as discussões, principalmente de Bourdieu, a respeito da ilusão biográfica, né? Tem uma outra menina italiana, que eu sempre esqueço o nome dela, ela escreveu um artigo muito bom tratando sobre essa questão do Bourdieu, né? Em que ela diz que é verdade,
o ser humano ele não tem uma trajetória, a trajetória dele é resultado de várias redes de relacionamento, né? E quando você trata dessas redes de relacionamentos, é interessante você tratar da trajetória de um personagem. E foi isso, basicamente, que eu procurei fazer, né? Porque o Bezerra de Menezes, ele é um personagem que ele navega em várias áreas diferentes, né? Ele foi médico, ele foi político, ele foi católico, ele foi espírita, ele foi escritor, né? Ele deixou vários romances escritos, ele foi empresário, né? Foi dono de ferrovias, de companhias, né? De transporte, de bonde, aqueles bondes puxados a burro ainda, né, de seguradoras, né, grupos de seguradoras. Ele participou da urbanização e da construção de parte da Tijuca, né, principalmente a área ali do Barão de Drummond, né? Então, assim, ele é um personagem. E quando a gente vai na Biblioteca Nacional fazer algum tipo de pesquisa, ou quando você pesquisa jornais dessa época, né, você topa com Bezerra de Menezes o tempo todo, né? Os jornais, quando você vê questões políticas envolvendo o Rio de Janeiro, envolvendo o Império, né? O tempo todo a gente tem. Então, existe assim uma riqueza de fontes, que para a pesquisa histórica é muito importante, né? É muito complicado você fazer pesquisa histórica sem ter fontes, né? Existem algumas áreas até de pesquisa histórica que trabalham com... têm as suas particularidades, né? A história oral, por exemplo, é uma delas. E eu não me sentiria à vontade, não tenho conhecimento sobre esse tipo de pesquisa. Eu precisava realmente fazer alguma coisa que eu tivesse essa riqueza de fontes, até porque o mestrado ele é muito rápido, né? A gente olha, acabou. Você passa o primeiro ano procurando material e no segundo ano você já tem que estar escrevendo. Então, falei, bom, vou tratar de Bezerra de Menezes, né? Sobre esses aspectos. Então, por isso o nome do livro também, né? A cura da cidade em relação à medicina, a cura do corpo, perdão, em relação à medicina, a cura da cidade em relação à política, né? E a cura da alma em relação ao espiritismo, né? E a pesquisa, para mim, ela foi muito importante, porque ela me fez ver um outro Bezerra de Menezes. Quando eu comecei essa pesquisa, mesmo durante o trabalho de conclusão de curso de História, né, a minha visão de Bezerra de Menezes, o material de pesquisa, né, o material que eu consultei, durante a graduação você praticamente não trabalha com fontes, né? A gente trabalha muito com fonte secundária, né, com o que os outros escreveram. Então, o material que eu encontrei falando de Bezerra de Menezes era essencial material religioso, né? Pro mestrado, eu já fui trabalhar com as fontes primárias, né? Principalmente com jornais, com documentos da época. E aquilo me fez encontrar um outro Bezerra de Menezes, um Bezerra de Menezes totalmente diferente daquele que eu tinha ouvido falar, né? O trabalho, né? O mestrado, ele é basicamente isso, né? E eu queria apenas chamar a atenção do quanto que é importante a pesquisa acadêmica, porque eu tenho um problema muito sério como pesquisador, que é o pesquisador de espiritismo, que é o meu vínculo ao espiritismo. Apesar de eu nunca ter visto o espiritismo como uma religião, muito menos como uma ciência, para mim o espiritismo sempre foi muito mais uma filosofia de vida, né? Uma prática de vida, né? Essa ideia de que o pesquisador ele é isento é absurda, né? A gente sempre tem alguma coisa. E na pesquisa acadêmica, a gente pode contar tanto com a ação, né, quanto com a crítica, né? E o meu orientador ele sempre foi muito exigente em relação a isso, né? Quando ele sentia que eu estava correndo muito para um lado, ele puxava, opa, volta para cá, né? Senão você vai sair da linha. E eu me lembro que quando eu fui fazer a qualificação do mestrado, eu saí de lá querendo matar todo mundo, né? Porque a Beatriz Weber, que é uma pesquisadora, né, bastante experiente na história do espiritismo, ela falou, você pega esse teu primeiro capítulo e joga no lixo, né? Depois ela foi amansando um pouquinho e falou, olha, você aproveita isso, aproveita aquilo e tal. Eu tinha escrito quase 100 páginas no primeiro capítulo, né? Caiu para 20, talvez. E isso é muito importante, né? Porque eu saí de lá com, assim, muito chateado, né?
Até porque algumas coisas que ela citou eram coisas que eu queria ter mudado e o orientador não tinha deixado eu mudar, tinha ido para outra área, né? Ele não é um pesquisador do espiritismo. Depois, quando a raiva passou, digamos assim, né, que eu fui olhar realmente que estava escrito, eu vi, realmente é verdade, eu estava puxando para um lado que não tinha condições, né? Isso que ela mais chamou a atenção. Você não vai ter condições de fazer isso no mestrado. Você deixa isso para um outro momento, né? E eu não sei quanto a vocês, mas eu me senti muito mal em pegar aquelas 100 páginas que eu escrevi e ter que cortar quase tudo. Mas a ideia foi mais ou menos essa, né? Então, assim, o meu contato com a ideia de fazer, nunca foi de fazer uma biografia, eu sempre tive preocupado em fazer uma trajetória, e nunca focado, apesar de ter o nome Bezerra de Menezes, o que eu queria entender era como que ele estava inserido, né, no processo de constituição da medicina no século XIX, da política que se estabelecia no Brasil Império, né, e a relação com as religiões, porque, apesar de eu falar de espiritismo, a gente fala em espiritismo no século XIX, mas a gente está falando o tempo todo, dialogando o tempo todo com o catolicismo e também um pouco com as religiões protestantes, né? Então, a ideia era essa, ter alguém que fosse um polo, né, da pesquisa, mas que ele estivesse analisando o seu envolvimento nessas redes e discutindo o papel dessas redes também, né? Então, a ideia foi essa aí. Marcos, Oi. Já que você disse que encontrou um outro Bezerra, se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes o Bezerra que você encontrou, que você narrou, como é que você falaria um pouco, né, para alguém que talvez não conheça essa figura, ou para alguém que conhece a imagem mais emblemática do Bezerra? Mas, assim, de forma breve, só para a gente começar a aquecer. Olha, Bezerra, ele foi um homem que viveu o seu tempo, e viver esse tempo, no século XIX, era estar envolvido com algumas das elites importantes do período, né? Ele se envolveu diretamente com a elite intelectual desse período, que são os médicos, né? A corporação médica, a tentativa desses médicos de dirigir os rumos da sociedade. Ele se envolveu com a elite política, né, da época. Toda a sua família, na verdade, estava envolvida com a elite política dessa época, principalmente o Partido Liberal. Ele vai levar essa experiência política dele para a federação e para o espiritismo, né? E ele viveu o seu tempo da forma como era possível viver, né? Eu digo, essa construção que se fez de Bezerra de Menezes, né, essa santificação de Bezerra de Menezes, como um sujeito pobre, humilde, isso é fantasioso, né? Totalmente fantasioso. A ascensão de Bezerra de Menezes, o enriquecimento de Bezerra de Menezes se dá todo pela política. É através do seu envolvimento político, as relações políticas que ele constitui, já dentro da Faculdade de Medicina, é que ele vai alcançar a riqueza, que ele vai alcançar a posição social, que ele vai alcançar a importância política, né? E que ele vai criar também, né, inimigos, que Bezerra de Menezes cria esses inimigos. Quem pega a história de Bezerra de Menezes, a história religiosa do Bezerra de Menezes, isso foi totalmente apagado, né? A gente vai falar, acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso na frente. Mas, assim, enquanto ele esteve envolvido com essas elites políticas, né, ele foi uma pessoa, ele foi rico, né? Foi rico. Até para a gente discutir riqueza é algo que a gente precisa fazer historicamente, né? Porque o rico do século XIX não é o mesmo rico de hoje, são ricos diferentes. Assim como o pobre daquela época é diferente do pobre de hoje. Então, esse é o Bezerra de Menezes. Foi um homem que ele aproveitou as oportunidades políticas que ele teve, ele aproveitou as oportunidades de ascensão social que ele teve, né? E que em um determinado momento da sua vida, o processo de empobrecimento de Bezerra de Menezes não começa quando ele se torna presidente da Federação Espírita Brasileira, não, tá? Esse processo de empobrecimento dele, ele começa quando ele
como espírita. A partir desse momento, nunca mais ele conseguiu ser eleito para cargo político nenhum. E aí as relações políticas deles vão se tornando menos fortes, né? Vão diminuindo, né? Gradativamente, e aí a possibilidade dele ocupar espaços dentro daquela sociedade ela vai se tornando cada vez menor, né? Isso não diminui o seu engajamento com o espiritismo, não, né? Mas, assim, a gente precisa separar essas coisas, principalmente do ponto de vista histórico. Só para situar, então, Marco, já que você falou dessa questão de contatos políticos, Bezerra, ele era oriundo da elite, não é isso? Só que da elite do Ceará, não é? Sim. Então, quando ele chega, então, à corte do Rio de Janeiro, né, à corte imperial, se eu entendi bem o que você disse, naturalmente ele já tinha uma rede de contatos que facilitaram, digamos assim, inclusive a prosperidade financeira e profissional dele, é isso? Olha, assim, o que a gente conhecia de Bezerra de Menezes, né? Até, não sei, talvez há 10 anos atrás, talvez até menos, o que a gente conhecia de Bezerra de Menezes? A gente conhecia o que os historiadores espíritas contaram. E o que esses historiadores espíritas contaram? Eles se empenharam na construção de um santo. Construir um santo não é fácil, não, tá? Ele exige uma reescrita da história, se a gente pode usar essa expressão, né? Então, quem é Bezerra de Menezes? Primeiro, a família de Bezerra de Menezes. Eu começo meu trabalho de mestrado falando justamente sobre isso, né? Sobre os antecedentes, né? Eu queria entender por que ele se tornou médico, por que ele se tornou político. E quando a gente vai estudar, compreender a família de Bezerra de Menezes, a gente vai ver que os Bezerra de Menezes no Ceará, eles estão profundamente envolvidos com a direção política do seu estado, né? Divididos, mas envolvidos. O avô de Bezerra de Menezes, ele participou da revolta do Equador, né, da Revolução do Equador, logo depois da proclamação da independência. Lutou pela separação de alguns estados daquilo que a gente chama de Nordeste hoje. Foi preso, foi condenado à morte. Depois disso, a pena dele foi transformada em degredo perpétuo, né, no Maranhão, e quem ficou incumbido de levar o avô de Bezerra de Menezes para cumprir esse degredo foi o pai de Bezerra de Menezes, né, o filho do avô. Ele acaba morrendo no caminho. Esse avô do Bezerra de Menezes, ele era coronel das milícias cearenses, né? A milícia e a doação de terras, né, pela coroa portuguesa, né, ela foi assim, uma maneira muito eficiente que a coroa portuguesa encontrou de ocupar o território. A coroa portuguesa não tinha recursos para fazer isso, né? E ela vai fazer vai instituir a política de doação de terras, né? Me foge a memória agora o nome. Eu esqueci como é que é o nome, desculpa. Mas ela vai fazer doação de lotes de terra, né, para algumas pessoas com a função de ocupar aquele território. Seis Marias, isso aí, obrigado, Rodrigo. Né? Ela vai instituir as Seis Marias, vai ocupar o território e vai entregar a posição de segurança dessas regiões, né, a alguns personagens que ela vai nomear de coronéis, né? São as milícias. Havia uma outra instituição também parecida com as milícias, que era de fazer tipo a segurança interna. Esses personagens eles não recebem nada da coroa, mas eles inclusive o uniforme são eles que têm que... Mas eles recebem um poder político na região, né? Bem daí vai se originar a formação dos coronéis, né, no Nordeste. O avô dele era um coronel de milícia, o pai dele também era coronel de milícia, né? Quando a gente vai pesquisar a história da família Bezerra de Menezes, a gente vai ver que vários personagens, né, eles já são vários personagens
da família Bezerra de Menezes, eles estão envolvidos, né, com a Câmara de Vereadores lá do Riacho do Sangue, com a organização da política em Fortaleza, né? Os dois irmãos mais velhos dele foram deputados, né, todos pelo Partido Liberal, né? E assim, Bezerra de Menezes ele vai estudar na década de 40, né, de 1840, no Liceu do Ceará. O que é o Liceu do Ceará? Depois da constituição do Colégio Pedro II, as várias províncias do Brasil elas vão instituir, né, escolas preparatórias, né, escolas de formação, equivalente mais ou menos ao que a gente chama hoje de ensino secundário, né? E essas escolas, elas não são escolas para pobres, elas são escolas para a formação dos filhos das elites políticas e econômicas do Império, né? Ele vai estudar no Liceu do Ceará, ele vai entrar em contato. Na época que ele estuda, o Liceu do Ceará não tinha prédio, né? Não tinha escola, as aulas eram na casa dos professores. E quem são esses professores, né? Os professores, eles são os deputados, eles são advogados, eles são elementos que estão envolvidos com o poder e a disputa política dentro do Ceará e dentro do Império, né? Então, ele vê aquilo tudo, ele participa daquilo tudo. E um dos presidentes de província, né, no Ceará, que é o pai do escritor José Martiniano de Alencar, ele instituiu, nessa época, uma figura que ele chama de médico da pobreza. O médico da pobreza ele tinha a função de atender os pobres, né, os presos, e Fortaleza, como era o centro da província, né, cearense, ela era palco de migrações contínuas cada vez que havia um período de seca. Ele participou, né, dessa história política, né, dessa constituição política dentro do Ceará, né? E ele, assim, eu disse que o Liceu do Ceará ele não tinha prédio, as aulas eram na casa dos professores, né? O José Martiniano de Alencar, né, que ia ser o pai do escritor José de Alencar, que era presidente de província na época, pertencente ao Partido Liberal, ele vai instituir a figura do médico da pobreza, né? E quem são esses médicos da pobreza? Bezerra de Menezes, o tempo que ele estudou no Liceu do Ceará, ele teve contato com 2 desses médicos, todos 2 ligados ao Partido Liberal e todos 2 com laços de parentesco com a família dele, né? E é interessante a gente ver isso, porque nesse período só havia 6 médicos no Ceará inteira, né? Então, assim, provavelmente quando ele chegou, saiu de Riacho do Sangue, foi lá para Fortaleza para estudar, ele nunca tinha visto um médico da vida, né? Os processos de cura, de tratamento, ele eram uma coisa bem popular, né, no interior das famílias. Então, ele entra em contato com isso, ele tem contato com a realidade política de Fortaleza, com a realidade política da sua família, né? Como eu disse, os 2 irmãos mais velhos dele, todos os 2 advogados formados na Faculdade de Olinda, eles foram deputados, né, no Ceará. E aí ele entra em contato também com esses médicos, que além de ser médico, porque esses 2 médicos da pobreza, eles depois também foram deputados no Ceará, né? Então, estava tudo muito envolvido, política, com medicina, né? E ele sai do Ceará e resolve vir fazer medicina no Rio de Janeiro, né? Segundo alguns autores espíritas, havia uma resistência da família em que ele fizesse medicina, porque os 2 irmãos eram o outro irmão era fazendeiro e tal, e aí ele vem para o Rio de Janeiro fazer medicina. Então, vamos pensar aqui, ó. Quando você estuda a história do espiritismo, vão se contar um monte de histórias sobre esse período, tá? Primeiro, só havia 2 cursos de medicina no Brasil, né? Era um que ficava no Rio de Janeiro e outro que ficava na Bahia, em Salvador. Vir para o Rio de Janeiro era caro. Viver no Rio de Janeiro era caro, né? Que os estudantes que tinham assim maior dificuldade em sanear todo esse custo viviam em repúblicas. A história que se conta de Bezerra de Menezes é que ele não se sentia vontade em morar em república, mas ele era pobre. Se essa história que os autores espíritas estão contando sobre Bezerra de Menezes é que ele vem para o Rio de Janeiro pobre, segundo eles, a família teria falido,
né? Como é que ele se sustentou no Rio de Janeiro? Ele não trabalhava. Mas mesmo não tendo como se sustentar, ele nunca quis morar em república. Ele sempre morou numa casa, alugou a casa, tinha todos os mantimentos, né? E aí vão surgir um monte de histórias, algumas lendas a respeito do que poderia ter acontecido a ele ou não. Eu nunca engoli essa história, tá? Por isso que a gente vai pesquisar. Ele, durante a... Não sei se eu estou me estendendo, acho que muito na pergunta que você fez, né? Mas o que eu estou tentando mostrar é assim, como que esse envolvimento político do Bezerra de Menezes, ele vem da família, ele se origina na família, e ele vai ser perpetuado, né, ao longo da história dele, né, da sua trajetória, digamos assim, né? E aí, essas são as origens do Bezerra de Menezes, né? Ele pertence à elite intelectual, à elite política, né, do Ceará do século XIX, vem para o Rio de Janeiro, né, trazendo com ele já uma bagagem de algum tipo de envolvimento, né, de relações. Esse é o Bezerra de Menezes que chega no Rio de Janeiro. A partir dali, a gente tem uma outra história, né? E o Rodrigo ele chamou a atenção para um fato muito curioso, né? Assim, como que alguém vai sair de Fortaleza, né? Vai vir para o Rio de Janeiro sem ter conhecimento no Rio de Janeiro? Tinha, né? Já tinha. Isso é alguma coisa que precisa ser mais pesquisado. Eu realmente não me aprofundei disso, mas que ele já tinha conhecimentos aqui, tinha, né? Não, eu queria, já que você falou dessa questão da política, né? Você enfatizou muito esse ponto da questão do Bezerra na política. Então, assim, antes da gente chegar no Bezerra espírita propriamente dito, né? Embora sempre permeie, você falou dos historiadores espíritas, que basicamente, geralmente, são quem são aqueles que dominaram o discurso sobre ele, né? O Bezerra que a gente ouviu falar vem muito dessas biografias, lindos casos dele e coisas desse tipo. Então, assim, antes da gente chegar no Bezerra propriamente espírita, eu queria te perguntar era sobre o Bezerra. Ok, a gente já viu o estudante de medicina, né, essa chegada dele ao Rio, e sobre o Bezerra político. Não é o foco do nosso papo, mas, assim, pelo menos para dar uma pincelada, porque talvez seja um dos poucos casos de político que foi meio que canonizado no movimento espírita, né? Talvez a coisa mais próxima disso seja o Padre Cícero para os católicos no Nordeste, aquele santo que não é, acho eu, pelo que eu sei, não é reconhecido oficialmente, mas virou um santo popular. E era um líder político também, né? O Bezerra, ele é muito lembrado como um espírito superior, ele é muito lembrado como... Bom, acho que as pessoas não é ofensiva a analogia como um santo espírita, mas pouco se fala ou se lembra da carreira dele como político, né? Político pré-espiritismo, né? Então, assim, se você puder dar umas pinceladinhas breves sobre o que você já viu sobre a carreira dele como político, seria muito legal. Olha, Rodrigo, eu acho assim, que é impossível, vou repetir, tá? É impossível você entender Bezerra de Menezes, inclusive o Bezerra de Menezes espírita, sem entender o Bezerra de Menezes político. Não existe um Bezerra de Menezes que ele não tenha sido político, inclusive durante o seu período de direção da Federação Espírita Brasileira, né? Bezerra parece que tinha uma habilidade muito boa em se relacionar com as pessoas, né? Já durante a faculdade de medicina, ele vai se relacionar muito bem com um professor da faculdade chamado Manuel Feliciano, que era general de exército, né? Essa época, década de 1850, é a época que no Brasil está se formando um exército. Antes disso, a gente... e até um pouco depois da proclamação da independência, ainda perdurou durante muito tempo o regime de milícias, né? No Brasil, o exército ele foi se formando gradativamente. Na década de 1840, já surge como uma força razoavelmente organizada, inclusive é o Duque de Caxias, é o exército que vai participar da repressão à revolta, né, dos Luzias, né, dos seguidores do Partido Liberal, né, que ficou consagrado aí na Batalha de Santa Luzia, em Minas Gerais.
mas ele está se organizando. E o Manuel Feliciano, ele era general médico do Exército. Ele é responsável pela reorganização do corpo médico do Exército Brasileiro, né? E, além disso, ele era professor de Bezerra de Menezes na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, era professor de cirurgia. Bezerra de Menezes se entrosa muito bem com o Manuel Feliciano, né? E depois que ele termina a faculdade, né, em 1856, ele começa a atirar para todos os lados, procurando ocupações, né? Ele se candidata e é aprovado como tenente cirurgião do Exército, né? Ele se torna tenente cirurgião do Exército. Ele entra para a Academia Imperial de Medicina. A Academia Imperial de Medicina era como se fosse uma organização corporativa de médicos, né? Que discutia medicina, que discutia política, que discutia um monte de assuntos relacionados à medicina, mas nunca somente a medicina, também a política. Inclusive que pretendia interferir, né, nas ações de saúde deflagradas pela Câmara dos Vereadores, pelo Império. Ele se torna redator do jornal da Academia Imperial de Medicina, que é os Anais Brasilienses de Medicina. Ele foi redator dos Anais Brasilienses de 1856 até 1863, mais ou menos. Ele tentou um cargo como professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, não conseguiu, né? Assim, reclamava muito que a remuneração era muito ruim, e ele tentou, participou lá do processo seletivo, não foi escolhido, né? E tentou abrir consultórios também. Ele abriu um consultório, ele morava em São Cristóvão, abriu um outro consultório no centro do Rio de Janeiro, junto com outras pessoas. Quer dizer, ele começou a agir em várias áreas diferentes, né? Em 1858 ele se casa, né? Saiu em 1856, em 1858 ele se casa com a Maria Cândida, ele tinha 27 anos nesse período, ela tinha 15 anos. Ela era de uma família de Campos, né, do interior do Rio. E aí ele começa, né? Aí, em 1860, surge a primeira candidatura dele como vereador. Não sei se vocês já pararam para ver algum tipo de biografia construída por espíritas a respeito de Bezerra de Menezes, mas você vai ver que, assim, que a construção que se tenta fazer é de um sujeito pobre, humilde e que tinha aversão à política. Se você pegar as biografias, a ideia que eles vão dizer é o seguinte: olha, não, Bezerra não queria se tornar político, né? Ele se tornou político porque as pessoas começaram a pedir, ele era muito caridoso, ele era chamado de médico dos pobres. Eu nunca encontrei esse tipo de referência na carreira sobre Bezerra de Menezes, né? Nesse período. Inclusive, aquela ideia de que ele atendia pobres sem cobrar, aquilo era quase que uma prática comum entre os médicos. Você pegar os jornais da década de 1850 no Rio, você vai consultar lá os anúncios de médicos, você vai ver que, assim, grande parte dos médicos, eles anunciavam os seus consultórios, os seus horários de atendimento, e no final eles diziam assim: ó, de tal hora a tal hora atendemos aos pobres, de tal hora a tal hora atendemos aqueles que não podem pagar. Então, isso não era uma prática exclusiva de Bezerra de Menezes, né? Era quase que uma exigência, né? Ser médico exigia que aquele sujeito ele tivesse essa atuação social. É importante a gente lembrar que, nessa época, não havia hospitais públicos no Rio de Janeiro, né? Isso vai perdurar até quase a década de 1930. Praticamente todo o atendimento que é feito no Rio de Janeiro é feito nos hospitais da Santa Casa da Misericórdia. Então, essa é a ideia que se vai fazer, né? Ele não quis ser político, né? Inclusive, tem uma atribuição que se diz, né, atribuída a ele, que eu nunca encontrei também, de que ele teria dito que, olha, eu não vou me candidatar. Se as pessoas quiserem que eu vá, então eu vou. Eu encontrei várias referências em jornais recomendando o nome dele, né? Apareceu notícias de jornais dizendo que ele atendia ao soldado, atendia a pessoa, que ele era bem, tanto a ele quanto o Dias da Cruz, né? Então, essa é a entrada dele na política. Ele vai entrar na Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores, naquela época, ela era composta por apenas 9 vereadores, né? Não havia...
quando havia a eleição, os 9 vereadores se reuniam, escolhiam entre eles um presidente. Esse presidente ele ficava responsável, mais ou menos, pela figura do prefeito, né, de fazer as várias atribuições da cidade, limpeza, fiscalização, saneamento, essas várias coisas, né? E a Câmara era dividida em várias comissões, né? Bezerra de Menezes ele fica responsável pela comissão do Matadouro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, na verdade, o Rio de Janeiro ele nunca produziu alimento suficiente para a sua população, né? A alimentação do Rio de Janeiro ela sempre veio de fora. E as carnes que eram comercializadas aqui, elas vinham essencialmente de São Paulo e Minas Gerais, através de grandes comboios. Quando esses comboios chegavam no Rio de Janeiro, eles precisavam ser levados para o matadouro público, onde o gado ele era pesado, né? Ali era recolhido lá os tributos da municipalidade e, em seguida, era vendido. Havia vários problemas com relação a isso, porque os atravessadores compravam o gado desses produtores antes deles entrarem na cidade, né? Tinha uma série de regras, e quem ficava responsável por isso era a prefeitura. Era a Câmara de Vereadores, perdão. E aí o Império ele tenta intervir nesse processo, né? Nomeia um funcionário para ser o responsável por isso. Bezerra de Menezes se revolta contra isso, diz que não vão atender, que não vai e tal. O Império processa o Bezerra de Menezes, ele perde o cargo dele como vereador. Ele tinha sido eleito como 6º mais votado no Rio de Janeiro. Ele perde o cargo dele, responde um processo criminal. Foi inocentado pela justiça, foi realocado, né, no posto dele de vereador, e aí chove um monte de notícias de jornal, né, reverenciando a posição dele, que desafiou o Império e tal. E por aí vai. E ele continua, né, isso em 1860. Em 1866 ele foi reeleito, perdão, em 1864 ele foi reeleito, né, e em 1868 ele foi eleito também como deputado. Então, nesse período, 1868, ele era, ao mesmo tempo, vereador e deputado, né? É equivalente ao que a gente chama de deputado federal. Ele faz uma crítica muito grande ao Partido Liberal, por conta da política de conciliação, né? Era comum se repetir, eu não me lembro de quem é a atribuição dessa frase, mas se repetia muito que não existe nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia, né? Saquarema é referência aos políticos do Partido Conservador e Luzia referente aos políticos do Partido Liberal, né? Então, ele dizia, era tudo farinha do mesmo saco. Na época, no calor das discussões, acabava havendo uma conciliação, e ele critica muito isso, né? É a época que ocorre a derrubada do gabinete Zacarias, ele sai da política, depois só volta em 1873. Nesse período, entre 1868 e 1873, ele vai dar um salto muito grande à sua atividade empresarial. Ele vai se juntar com outros políticos, né, com outros vereadores, vai constituir a Estrada de Ferro, né, ligando em Campos, né? Ele já é sócio de uma clínica médica no Rio de Janeiro, a Bezerra e Godinho, que foi estabelecida por um estudante da Faculdade de Medicina que sai da Bezerra de Menezes, chama ele para ser sócio e tal. Então, você vê como é que ele vai constituindo relações, né, no meio das relações políticas e da medicina, e aí ele vai constituindo sociedades e vai enriquecendo, né? Então, assim, a trajetória, o enriquecimento de Bezerra de Menezes nesse período, ele é o resultado da sua atuação no meio político, no meio médico. É importante a gente lembrar que a sociedade ela é conhecida como a sociedade dos bacharéis, né? Quem dirige a sociedade imperial são os médicos, são os advogados, são os militares, né? São os fazendeiros, né? Essa é a sociedade. Estar envolvida nesse processo estar envolvido com a elite política, elite econômica do Império, né? Ele volta só em 1873, e aí ele volta a ser vereador de novo, ele pega mais 2 legislaturas como vereador, até 1880. Nesse período, ele vai ser presidente da Câmara de Vereadores em vários momentos, né? E também deputado, né? Como deputado, ele vai se envolver em algumas discussões importantes nesse período, né? A libertação dos escravos, né? A questão da escravidão no Brasil,
a organização da cidade, né? Ele é autor do primeiro projeto de preservação da Floresta da Tijuca. Havia um problema muito sério no Rio de Janeiro com relação à falta d'água por conta do uso, né, da Floresta da Tijuca, né? Ele vai... a Litsa disse que tem uma preocupação com a questão da escravidão. Bezerra de Menezes ele é autor de uma obra, né, chamada O Problema da Escravidão no Brasil e Como Resolvê-la Sem Danos para a Nação. Ele publica esse livro em 1869, distribui entre os deputados, né? Só existem 2 projetos no Brasil, eu pelo menos só conheço 2 projetos no Brasil, de emancipação da escravidão que se preocuparam com o que aconteceria com os escravos depois de libertos. Um é do André Rebouças, né? Isso já próximo da década de 1880, e o outro é do Bezerra de Menezes, de 1869, onde ele propõe que, a partir daquele momento, os filhos de escravos eles fossem recolhidos em fazendas públicas. Ele diz que isso não pode ficar na mão da iniciativa privada, né? Onde esses filhos eles receberiam educação, formação profissional, né? E ele tem até um momento que ele diz assim, como a expectativa de vida no Brasil dos escravos era de 21 anos, daqui a 21 anos, todos os escravos que existem hoje já terão morrido, e os que nasceram a partir de agora, eles vão receber formação, ou seja, a gente teria já negros, os negros já estariam com formação, com profissão, e por aí vai. É claro que ninguém deu ouvidos a isso, né? Isso demonstra uma certa... Esse livro, eu tenho ele aqui, eu posso até compartilhar com vocês, ele é muito interessante, né? Ele também, enquanto ele foi vereador, ele tentou estabelecer no Rio de Janeiro, ele levou à Câmara de Vereadores um projeto de construção de um instituto de amas de leite, né? A ama de leite era quase alguma coisa assim socialmente aceito, né? E assim, ele nesse instituto, esse projeto dele, eu também tenho esse projeto, eu até coloco ele no livro também. Ele não está preocupado assim com as amas de leite, com os negros, não, tá? Ele está preocupado com a saúde dos filhos dos brancos que são alimentados por essas amas de leite. Então, ele cria esse instituto onde as amas de leite teriam que ser examinadas por médicos, iam receber carteirinhas, né, licença, teriam que renovar essa licença periodicamente e tal. Só poderia ser contratada as amas de leite que tivessem passado pelo instituto, também isso também não foi aprovado, né? E ele se envolve, dentro da Câmara de Vereadores, uma discussão muito interessante, que é uma discussão em relação aos cortiços da cidade, né? Enquanto ele é do Partido Liberal, havia um outro vereador do Partido Conservador, que é muito conhecido também, que é o Barão do Lavradio, que era um médico, né? Esse período é o período em que os cortiços eles estão sendo atacados, não só como local de proliferação de doenças, mas também como local onde o pobre e o criminoso ele passa a ser relacionado, né? Os locais onde o pobre, o criminoso, o negro, ele se esconde. Então, a ideia era acabar com os cortiços no Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes, enquanto ele foi presidente da Câmara de Vereadores, ele nunca admitiu isso, né? Nunca permitiu, nunca deixou. Há até um pronunciamento dele na Câmara dos Deputados dizendo o seguinte: ele concorda que os cortiços eles são potencialmente locais de proliferação de doença pela própria constituição do cortiço, mas ele entende que só é possível tirar os pobres desses lugares quando a sociedade tiver lugares para esses pobres viverem, porque colocá-los na rua seria como aumentar ainda mais a miséria. Isso tudo nos leva a ver um personagem assim, que ele tinha uma visão social bastante preocupada, né, com a população, ao contrário de outras linhas, né, de linhas políticas, né? E eu acho que é isso que é importante a gente entender, né, que o fato dele ter pertencido às elites, o fato dele ter pertencido a ter enriquecido, não diminui o papel dele, né, como uma pessoa preocupada com a sociedade. Mas para os escritores do Espiritismo, isso está vinculado, né? Isso é herança de um catolicismo medieval que, inclusive, moldou
a sociedade medieval, né? Porque o que é a sociedade medieval? Ela é a sociedade dos que trabalham, dos que mandam e dos que rezam, né? E esses que trabalham, o camponês, o sofredor, né, o pobre, ele não está naquela situação porque ele quer, ele está naquela situação porque é a vontade de Deus, né? Esse espiritismo religioso, ele vai vincular muito isso, dor, sofrimento, pobreza, né? E assim, o modelo, né, ideal é esse, que passou pela dor, pelo sofrimento, pela pobreza, pelo desespero, mas continuou sendo fiel, né? É isso que se traz para a história de Bezerra de Menezes. E quando a gente estuda a história dele, a gente vê que não é bem assim, né? Ele vai permanecer como deputado, como vereador, até a década de 1884, até que em 1886, ele publicamente diz, olha, eu sou espírita. A partir daquele momento, ele tentou se candidatar a deputado, não conseguiu, tentou se candidatar a senador, chegou até a compor a lista tríplice, mas não foi escolhido, né? E aí é importante a gente lembrar uma coisa. A lista tríplice para senador, como o nome diz, era uma lista tríplice, né? Os 3 mais votados, eles eram levados até o imperador, e o imperador escolhia entre os 3 quem ele queria. E quem era o imperador? O imperador era Dom Pedro II. Dom Pedro II odiava o espiritismo. Ele tinha uma verdadeira aversão por espiritismo, né? Eu não sei se essa foi a razão de Bezerra de Menezes não ter sido escolhido, até porque ele não foi o mais votado da lista tríplice, não, né? Mas eu desconfio que isso deva ter algum tipo de peso. Por uma questão muito interessante, né? Dom Pedro II ele era muito ligado às ciências. E as ciências elas estão voltadas nesse período, na década de 1880, 1890, justamente para detratar o espiritismo, né? O espiritismo ele entrou numa área que, digamos assim, não deveria ter sido a área dele. Enquanto ele estava só na área religiosa, estava tudo bem. O problema do espiritismo é que ele se dizia também uma ciência, né? Então, isso também faz parte da discussão. Não sei se eu consegui mostrar um pouco do Bezerra de Menezes político, mas a gente ainda tem mais coisa para falar. Não, conseguiu sim. Na verdade, embora eu já tenha lido a respeito, eu acho, mesmo em retrospecto, a questão do projeto dele, do livro que você falou, né, de fornecer um suporte, inclusive, educacional para os filhos de escravos, é uma proposta que ainda soa bastante audaciosa, né? Na verdade, até hoje, mesmo olhando em retrospecto, ainda mais considerando que efetivamente se fez, ou seja, nada, né, nesse critério, nesse aspecto. Realmente soa como bastante audaciosa, né? A ideia, essa ideia de educar os filhos, né, recém-nascidos de pobres, não é do Bezerra de Menezes, tá? Na verdade, desde 1865, se eu não me engano, que o imperador ele já tinha encomendado estudos a respeito disso. É daí que vai surgir a lei do ventre livre, né? Então, essa ideia ela não é dele. Assim, a gente suspeita não, essa discussão havia dentro da Câmara de Deputados, né? Em 1869, quando ele escreve isso, ele não é deputado, tá? Quando o gabinete de Zacarias cai em 1868, ele abandona a política. Ele sai, só volta em 1873. Isso não quer dizer que ele não tivesse ligação, não tivesse contato, não tivesse conversas, né, com os políticos da época. Tanto é que ele publica esse livro e ele vai distribuir lá na Câmara dos Deputados, entre os deputados, né? Mas é interessante a posição dele, né, de levantar essa questão de que seria necessário que esses escravos, eles não era simplesmente porque são 2 coisas diferentes, né? Libertação dos escravos e emancipação dos escravos. Não era simplesmente dar a liberdade. A discussão que ele faz é necessário que esses escravos recebam educação, recebam formação profissional. Eu não me lembro se no livro ele sugere a distribuição de algum tipo de terra para os escravos, eu acho que não. Mas esse aspecto dele é pioneiro, né? E eu não conheço nenhum tipo de discussão histórica que leve isso em consideração, né? Quando se fala desse tipo de preocupação, vai se falar do André Rebouças,
né? Mais de 10 anos depois. Mas no Brasil, eu só conheço esses 2 trabalhos que lidam com essa questão. Isso sugere para mim uma visão social bastante ampliada, né? Talvez decorrente também da experiência que ele tinha como vereador do Rio de Janeiro. O que é o Rio de Janeiro, né? O Debré, ele dizia que as ruas eram territórios dos escravos. Quando você olha as pinturas de Debré, você vai ver que nas pinturas dele, assim, quem é que está ocupando as ruas? São os escravos, né? São as doceiras, são os barbeiros, são os carregadores, né? São os tigres, né? Que carregavam os dejetos lá das pessoas. O Debré, ele usa a expressão: a rua no Rio de Janeiro é território dos escravos, a casa é território do branco, mas a rua é território dos escravos. Bezerra de Menezes, ele como vereador, como dirigente da Câmara de Vereadores, ele está envolvido nessa discussão, ele está ali o tempo todo vendo isso, né? Isso talvez tenha dado a ele uma visão social mais ampliada, né, a respeito disso. E também como médico, né? Porque ele está atendendo essas pessoas. É importante a gente lembrar que ele casou em 1858, em 1863 a primeira esposa dele morre, provavelmente de tifo, né? Isso deve ser muito difícil para o médico, né? Que tem uma pessoa a quem ele ama, que vive e tal, ele não consegue... Oi? Eu posso. Eu vinha falando a respeito do processo de constituição dele, da obra, falando sobre a emancipação dos escravos, né? Ele tem uma preocupação grande com isso, e não simplesmente libertar, mas preparar esses escravos para que eles pudessem ocupar um papel dentro da sociedade. Eu só conheço o trabalho dele e o trabalho do André Rebouças, não conheço mais nenhum, né? As discussões elas vão se dar em relação à emancipação, mas nenhum deles tem essa preocupação em saber o que vai acontecer com os negros depois. E isso provavelmente é resultado da experiência que ele teve na Câmara de Vereadores, né? São 8 anos como vereador no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ela é a cidade dos escravos. Debré, as pinturas de Debré, quando a gente olha as pinturas de Debré, os escravos eles tomam as ruas, né? São os carregadores, as doceiras, né? Os barbeiros, né? Os tigres. Ele tem contato com aquilo tudo, né? Também o papel dele como médico, né? Ele casou em 1858, a esposa dele morreu em 1863, provavelmente de tifo, sem que ele pudesse tratar dessa esposa, né? Então ele tem contato assim com uma realidade social, que é uma realidade social onde existem múltiplos problemas, tanto de ordem social, né? De ordem econômica, como também de ordem médica, né? 1850 é o ano, quando ele chega no Rio de Janeiro em 1850, é o ano em que começa a aparecer no Brasil as grandes epidemias, né? As epidemias de febre amarela, de varíola, né? Que vão matar muita gente. Inclusive o pai dele vai morrer lá no Ceará em 1850, depois que ele já estava aqui no Rio de Janeiro. O pai dele vai morrer de febre amarela. Os médicos da Academia Imperial de Medicina, havia uma teoria, né, de que o Brasil, por conta da temperatura dele, por causa da localização dele, que não estaria sujeito a esse tipo de epidemia, o calor e tal, até que em 1850 chega e não vai embora nunca mais, né? São sucessivas epidemias, e a epidemia ela tem essa característica, a rapidez, né? Quando ela chega, ela mata muita gente, aí ela desaparece, depois volta de novo. Então, sucessivamente, isso vai acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Então, ele está em contato com essa realidade, a realidade que ela vai passar para a discussão política, né? Perfeito. Então, acho que a gente já pode entrar na parte do espiritismo mais um pouco, né? Na parte da visão doutrinária do Bezerra, né? Então, eu queria perguntar, o Bezerra, ele se relacionava com as diferentes visões do movimento naquele tempo, né? Porque haviam diferentes correntes, né? Os mais científicos, os mais puxados para a religião, os puristas, né? Então, como ele se relacionava com essas diferentes perspectivas, né? E com outros representantes das outras visões, como Torteroli, enfim. Eu disse no início, assim, que Bezerra de Menezes ele vai trazer para a sua participação dentro do movimento espírita toda a sua experiência política, né? E que experiência política é essa? É justamente a experiência de lidar com as diferenças. Porque dentro
desde 1860, quando ele se torna vereador, até 1884, quando ele deixa de ser político, um período, né, de 24 anos. Então, são 24 anos profundamente envolvido em todas as discussões que haviam, tanto no âmbito da cidade, do Rio de Janeiro, quanto no âmbito do Império, né? Ele vai passar pela Guerra do Paraguai, vai passar pelas questões envolvendo a escravidão no Brasil, né? Por várias questões da cidade, por aí vai. Ele vai trazer toda essa experiência para o movimento político, né? Há uma ideia, né, de que Bezerra teria conhecido o Espiritismo em 1875, através da doação de uma obra do Livro dos Espíritos, né, traduzido pelo Joaquim Carlos Travassos. Joaquim Carlos Travassos ele era médico, formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e ele já conhecia Bezerra de Menezes, tá? Porque os médicos daquela época, o curso de medicina ele tinha duração de 6 anos, e quando ele terminava o curso, ele tinha que escrever uma tese, né? O Joaquim Carlos Travassos ele escreve a sua tese de formatura e dedica essa tese a uma das pessoas que ele dedica justamente ao Bezerra de Menezes, né? Durante o período de Bezerra de Menezes como estudante de medicina, ele deve ter feito assim, é o que eu falei para vocês, ele sempre foi muito bom em constituir relacionamentos, né? Não existe constituir relacionamentos, significa constituir relacionamentos com os diferentes, com pessoas que têm posições diferentes, né? Tanto é que a gente sabe disso porque os alunos da Faculdade de Medicina eles criaram uma agremiação, né, um instituto que eles chamavam de Instituto Físico-Químico, e eles vão convidar o Bezerra de Menezes para ser presidente desse instituto, depois que Bezerra de Menezes já tinha saído, né, já tinha se formado. Ele foi sucessivamente eleito como presidente do grupo até 1863, né? Isso nos leva a crer que os estudantes da Faculdade de Medicina viam Bezerra de Menezes como uma pessoa assim, singular, né, a ponto de ser escolhido para ser o presidente da agremiação dele. E o Joaquim Carlos Travassos é a primeira pessoa que vai traduzir para o português as 4 primeiras obras da codificação, né? Ele entrega em 1875 um exemplar desse para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes disse que vai lendo no bonde e tal. Depois disso, ele vai ter contato, né, que a gente conhece, ele tem tido contato com o Espiritismo no final da década de 1870, quando a esposa dele, quando ele tinha um problema gástrico. Olha só, ele é médico, né, ele tem um problema gástrico, ele diz que já tinha consultado vários médicos do Rio de Janeiro, né, apesar que Bezerra de Menezes era cirurgião, mas ele já tinha consultado vários médicos no Rio de Janeiro e não tinha dado resultado. Aí quem vai curá-lo, né, vai ser o João Gonçalves, que era um médium muito conhecido no Rio de Janeiro. Depois, no início, já no finalzinho, no início da década de 1880, se eu não me engano, em 1880, a esposa dele tinha sido diagnosticada com tuberculose, e aí vai ser tratada de novo pelo mesmo médium, o João Gonçalves, né? E depois, né, o que a gente descobriu da pesquisa? Que o filho dele enlouquece, em 1883, 84, mais ou menos, que era estudante da Faculdade de Medicina, o filho dele, né? Naquela época só havia um local de tratamento de loucos no Rio de Janeiro, que era o Hospício Pedro II, que era um local onde os internos morriam muito. Ele sabia que o tratamento era horrível, né? É aí que ele começa a frequentar casas espíritas. Isso em 1884, né? Para fazer o tratamento mediúnico do filho dele, né? Provavelmente foi no Grupo Ismael, né? Que era um dos grupos, assim, de visão mais religiosa, né, no Rio de Janeiro. Mas ele, até ali, ele ainda é deputado, tá, em 1884. Né? Aí ele só vai dizer assim, publicamente, eu sou espírita, em 1886. Esse período, 1886, 1884 em diante, é um período onde as divergências entre os grupos políticos no Rio de Janeiro, elas são, digamos assim, amenizadas, né? Havia uma divisão, eu falo dessa divisão no grupo, né? No trabalho, entre religiosos, alguns que viam o espiritismo com a linha mais religiosa, outros com a linha mais científica. Em 1883 surge o Reformador, em 1884 é constituída a Federação Espírita Brasileira. Então, eles vão se unir,
né? E aí, um dos fatores dessa união está justamente na quantidade de ataques que eles passam a sofrer, né? Eles começam a sofrer muitos ataques, tanto da área jornalística, quanto da área médica, quanto principalmente da área religiosa. Então, se juntam todos, constituem a Federação Espírita Brasileira com um jornal que vai ser a voz do Espiritismo no Rio de Janeiro, que é o Reformador, né? Durante esse período, ele participa da federação, assim, escrevendo artigos, né? Ele vai ser um dos conferencistas, né? Na sequência de conferências que a federação vai instituir em 1886, perdão, e em 1889 ele se torna presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Logo depois da proclamação da República e um pouquinho antes da proclamação do Código Penal da República, né? Ele propõe, né, que cesse as divisões, a tentativa de conciliação, né? Ele propõe que se cesse as divisões, propõe um congresso que consegue reunir 34 casas espíritas, né, do Rio de Janeiro, e sugere que se trabalhe, se faça uma Constituição única, né? Não deu certo, ele não consegue essa unificação, né? E até tanto é que ele abandona a presidência, né? Entrega a presidência ao Júlio Leal e ao Dias da Cruz. Depois só vai voltar em 1895, quando ele aceita, né, a indicação dele como presidente da federação, mas ele pede poderes discricionários, né? Ele diz: eu vou fazer o que eu quero. Esse período, entre 1890 e 1895, é o período onde a federação está entregue a um grupo de clara orientação científica, né? A Lídia viu o artigo que eu coloquei lá no livro a respeito dessa divisão entre políticos, entre religiosos e científicos, né? Compreender esse período de 1890 a 1895 é fundamental para entender essa divisão, porque é o período em que a federação está entregue aos científicos, né? E ela coincide com uma discussão muito interessante que vai ocorrer na Europa, né? Essa é uma discussão que ela vai ser trazida para o Rio de Janeiro pelos espíritas, né? Pelo chamado científico no Rio de Janeiro. É o período das experiências do William Crookes, né? Do advento da metapsíquica, né? Com Richer. E esses caras eles vão trazer esses debates para dentro da federação, né? O Júlio Leal, por exemplo, ele vai produzir um debate a respeito da eletrohomeopatia, né? Eles estão preocupados, né, em compreender o processo mediúnico como um processo de compreensão da realidade. E um dos aspectos dos trabalhos de Allan Kardec, né, dentro dessa perspectiva de espiritismo como ciência, é justamente o de naturalizar, né, o espírito. Porque o que as ciências fazem, né? A ciência não inventa nada. A ciência estuda a realidade, né? O melhor dos mundos, em qualquer tipo de ciência, é conseguir descobrir uma lei. E do ponto de vista das ciências naturais, né, uma lei é um fenômeno que ocorre sempre da mesma forma e em qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu pegar um livro, soltar esse livro, ele vai cair, sempre. Ele nunca vai subir, nunca vai ficar parado, ele sempre vai cair. Por trás disso está uma lei chamada Lei de Gravitação Universal, que diz que corpos maiores atraem corpos menores. Isso vai acontecer aqui na Terra, isso vai acontecer na Lua, vai acontecer em Júpiter, vai acontecer em qualquer lugar. Por isso, a gente pode dizer que isso é uma lei. Acontece sempre da mesma forma e em qualquer lugar. É isso que os cientistas eles estão procurando. Quando eles estudam os corpos, quando eles estudam calor, onda, radiação, eles estão procurando isso, né? Nem sempre encontram. Quando não encontram, vão formular teses provisórias, né? As chamadas teorias, os teoremas e por aí vai. O que o Kardec ele se preocupou foi de inserir o mundo dos espíritos no mundo da natureza. Quando ele propõe inserir o mundo dos espíritos no mundo da natureza, ele diz:
espiritual, ela é uma realidade natural. Ela faz parte da natureza. Portanto, faz parte do campo de estudo das ciências também, né? E esses dirigentes que eles vão assumir a federação nesse período de muita conturbação política, né? O período da República das Espadas, né? Entre 1890 e 1895, mais ou menos. Eles vão tentar trazer isso. Mas isso tem um problema, né? E isso é uma das coisas que se discutia na época, né? Eles não conseguem constituir adeptos. Tanto é que a federação ela fica esvaziada, né? As reuniões não conseguiam atrair poucas pessoas, né? Mesmo o reformador ele começa a titubear. Onde é que tem muita gente na federação? É justamente no serviço de assistência aos necessitados. É nesse local que consegue reunir um grande número de pessoas que vão à federação por conta das suas necessidades materiais, né? Esse esvaziamento provoca, em 1895, uma procura por Bezerra de Menezes, né? O Júlio Leal e o Dias da Cruz eles vão procurar o Bezerra de Menezes, entendendo, né? E olha só como é que é importante esse aspecto político do Bezerra de Menezes, né? De um sujeito que fosse capaz de conciliar, né? O seu perfil conciliador. Eles vão procurar Bezerra de Menezes justamente por conta disso, né? Até eles percebem que essa divisão faz com que vários dos membros da federação que eram de linha religiosa, eles abandonam a federação, eles saem da federação. A federação ela fica esvaziada. Bezerra de Menezes se propõe a tentar fazer o que ele não conseguiu fazer em 1889, que era esse processo de unificação, né? A discussão ela continua. O Angelito Orteroli, o reformador, a princípio, ainda fica aberto para que esses científicos eles continuem publicando no Reformador. O Angelito Orteroli ele propõe um congresso, né, onde seria respondida a seguinte questão: espiritismo é ciência ou espiritismo é religião? Né? Bezerra de Menezes se põe contra esse tipo de argumentação. Aí começa uma guerra de penas. Eu tenho aqui um artigo bem curtinho de um adepto, né, dessa linha científica, né, que ele vai responder, né? Bezerra de Menezes vai publicar um grande número de artigos defendendo a ideia de que ele é religião, né? Vai trazer para dentro da federação, quando ele assume em 1895, ele vai trazer para dentro da federação a obrigatoriedade dos estudos dos 4 evangelhos do Jean-Baptiste Rustem, juntamente com as obras da codificação, né? E aí a discussão ela vai começar dentro do Reformador, mas ela extrapola o Reformador para outros jornais da capital, né? Ele escreve vários artigos, são chegados os tempos, falsos profetas, pelo fruto se conhece a árvore e tal. Eu vou ler aqui um artigo bem curtinho, de um espírita, né, chamado Vitor Antônio Vieira, que vai publicar lá no Jornal do Brasil. Né? Olha o que ele escreve a respeito de Bezerra de Menezes. Esse artigo ele é de 1896. Ele diz assim: os argumentos produzidos pelo Dr. Bezerra de Menezes em prol de sua orientação espírita não passam de vistosas bolhas de sabão, sopradas pelo seu misticismo, alumbrar a simplicidade ignorante dos que não sabem ou não querem se dar ao trabalho de raciocinar. Como pode a religião ser ciência se uma é produto da presunção e a outra é resultado da evidência? Se a primeira é hipotética e a segunda é positiva. Se aquela é estacionária e esta progressiva. Não, a religião não é ciência, porque a ciência sempre foi e há de ser sempre a formidável adversária da religião. Isso mostra assim, que essa tentativa de conciliação de Bezerra de Menezes ela é fracassada desde o início, né?
Mas existem algumas... a gente tem que tentar entender por que prevaleceu essa visão religiosa, pelo menos nesse momento, né? Bezerra de Menezes, como eu disse, ele era um político muito experiente. Então, ele vai deflagrar algumas ações dentro da federação que elas são importantíssimas. Primeiro, a federação ela tem uma sede, né? Ainda que não seja uma sede própria, que eles se mudassem em vários momentos, mas ela tem uma sede. Ele franqueia a sede da federação para a reunião de vários grupos espíritas que não tinham sede. Ou seja, ele está em contato com esses grupos, com os dirigentes desses grupos, dizendo a eles, olha, o espiritismo é isso. Segundo lugar, ele interdita a possibilidade dos científicos escreverem no Reformador. A partir de 1896, ele diz, não, a partir de agora vocês não escrevem mais aqui. Então, ele fica com o Reformador só para ele. É ele que vai escrever os editais, é ele que vai falar o tempo todo que o espiritismo é religião, né? Em terceiro lugar, existe a assistência aos necessitados, né? A assistência aos necessitados ela vai começar a atrair uma grande quantidade de pessoas. Só existe estatística de número de atendimentos dos necessitados a partir de 1902, quando eles começam dizendo que foi atendido na federação 26 mil pessoas. Eu usei o meu conhecimento de matemática nessa parte da pesquisa para demonstrar, através de uma curva estatística, que é possível a federação ter começado atendendo 26 mil pessoas em 1902, que, na verdade, esse atendimento já tinha começado antes, né? Porque quando a gente olha a curva de evolução dos atendimentos, a gente vê que é quase uma reta, né? E uma reta ela não começa instantaneamente em um determinado local, ela tem que ter um ponto inicial. E esse ponto inicial ele é justamente nesse período que Bezerra de Menezes é presidente da federação. Ele inaugura, inclusive, um posto de atendimento mediúnico dentro da federação também, né? Eles têm, ao lado deles, e Bezerra de Menezes vai publicizar isso o tempo todo, os depoimentos de espíritos, porque olha como que é a constituição da visão religiosa, né? É aquilo que a Célia Ribas chama de discursos polissêmicos. Eles vão constituir, eles vão dizer, vão pegar depoimentos, vai aparecer depoimento de Allan Kardec, de Ismael e do Espírito de Verdade, dizendo que os rumos do espiritismo no Brasil estão nas mãos da federação, do reformador, e o espiritismo ele é religião, né? Como é que você vai discutir com uma declaração de Allan Kardec dizendo isso? Fica difícil, né? Eu, por exemplo, ficaria sem argumentos para discutir com o Allan Kardec se ele diz que é aquilo ali que é o espiritismo, né? Então, esse conjunto de ações vai conseguir atrair seguidores, vai conseguir criar uma orientação que vai acabar sendo preponderante em relação aos outros, os científicos, né? Que não desaparecem, mas que ficam reduzidos a um número bastante pequeno. Então, essa é a relação política que Bezerra de Menezes ele estabelece. É uma tentativa de conciliação visando atingir uma supremacia, que é a supremacia do pensamento religioso. Marcos, você poderia falar um pouco para a gente sobre o que significava naquele momento essa heterogeneidade? Quem eram os espíritas religiosos e quem eram os espíritas científicos? Essa divisão ela não é tão difícil da gente perceber, né? Os científicos eles estão preocupados em entender, né, em compreender a realidade usando a comunicação mediúnica, né, e o processo de intercâmbios com os espíritos como um desses mecanismos de compreensão da realidade, né? Então, o que os científicos eles vão fazer? Eu falo, né, que em 1879, quando esse grupo de científicos assume a direção da Sociedade de Deus, Cristo e Caridade e transforma essa sociedade em Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, eles vão criar uma academia de ciência espírita,
né? É esse grupo da Academia de Ciência Espírita que vai dar o primeiro grande salto no desenvolvimento do espiritismo no Rio de Janeiro, né? Para fazer parte dessa academia, era necessário que fossem apresentados, né, pelos seus membros, teses científicas, né? Que teses científicas são essas? Teses sobre a realidade, sobre vários aspectos da realidade, né? Um dos mais frequentes, né, e mais repetidos são justamente as teses sobre a loucura, né? Então, a loucura, ele é um aspecto da realidade, é um problema que assola o corpo humano, né? Eles vão tentar entender a loucura através do uso do espiritismo, da comunicação com os espíritos, o magnetismo, né? A ideia da existência de um fluido cósmico universal, de um fluido vital. Eles estão tentando compreender o que é isso e como que isso afeta a realidade. Esses são os científicos, né? Eles vão ingressar, como eu já citei, né? Vão se apoiar, isso não só no Rio de Janeiro, mas também na Europa, né? Nas discussões envolvendo os trabalhos do William Crookes, né? do Richer, né? De outros cientistas, né? Que eles também estão tentando entender essa realidade sob múltiplos aspectos, utilizando a comunicação com os espíritos. Esses são os científicos. O que são os religiosos? Os religiosos, eles abriram mão dessa experiência. A comunicação, né, a comunicação mediúnica, né, dos religiosos, ela está voltada para uma reforma moral, né? Para uma reforma moral que leve a uma elevação espiritual sem que haja essa preocupação com a compreensão da realidade. Mas olha só, quando a gente fala assim, religioso, né, toda religião ela tem em seu cerne um processo político, que é o processo de reforma de uma sociedade, né? E essa tentativa, né, é uma tentativa de reforma da sociedade pela visão cristã. É isso que esses religiosos eles estão tentando fazer, né? Mas nesse meio, esse grupo ele não é um grupo homogêneo, tá? Você vai ter, por exemplo, dentro desse grupo religioso, elementos que eles vão se despreocupar com essa compreensão da realidade, mas que vão estar ligados às obras de Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu posso até falar um pouco da discussão do Evangelho segundo o Espiritismo entre os espíritas franceses. Enquanto que você vai ter um outro grupo que vai se ligar aos 4 Evangelhos de Rusteng. Os 4 Evangelhos de Rusteng é uma obra extremamente mística e muito ligada à percepção católica, né? O que o Rusteng ele vai dizer? Ele vai dizer que Jesus não tinha um corpo físico, ele tinha um corpo que ele chamava de corpo agênere, ou seja, um corpo espiritual, que Jesus não tinha passado pelos sofrimentos, né, humanos, que Jesus não tinha sido concebido pelo pecado, pelo sexo, né, que a concepção dele tinha sido uma concepção espiritual. Tem coisa mais católica do que isso? É essa visão, né, de certa forma até milagreira, né, que vai ser trazida para dentro da federação. Porque se fala muito da relação, por exemplo, entre espiritismo e homeopatia. Essa relação ela está bastante acentuada na década de 1880, 1870, com os científicos. Inclusive, um deles, o Júlio Leal, eu acho que eu já até falei disso, ele vai trazer para dentro da federação uma proposta de estudo de uma eletrohomeopatia. O atendimento que é feito pelos religiosos não tem nada disso. Aquilo não é homeopatia, né? Eu até discuto um pouco isso, né? Hahnemann ele deixou instruções muito rigorosas
a respeito do processo de anamnese na homeopatia, entrevista com o paciente, entendimento, porque o homeopata ele não está preocupado em tratar a doença, ele quer tratar o doente, né? Na Federação Espírita Brasileira, o mesmo médium atende 3, 4 pessoas e não existe nenhum tipo de entrevista. Aparece um espírito e diz, o problema dele é esse, vai lá, pega o remédio e toma. Né? É claro que isso vai atrair uma grande quantidade de... Tanto é que a Federação, com essa orientação religiosa, depois da morte de Bezerra de Menezes, ela entre 1902 e 1911, ela vai atender 1.600.000 pessoas. Isso é muita gente, né? Que vão na Federação atrás desse remédio, né? Remédio ditado pelos espíritos. Existe a necessidade de se pesquisar melhor, né? O que é esse grupo científico dentro desse período, né? Infelizmente, eu não tive tempo para fazer isso. Consegui fazer isso um pouco melhor agora no doutorado. Se Deus quiser, eu defendo essa tese no mês que vem, talvez em julho, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser aprofundada ainda, né? Para a gente tentar entender com clareza, né? O que são esses científicos, né? Mas já tem assim, a gente já tem uma linha divisória bastante clara, né? O que um entende, o que o outro entende. Um diz espiritismo é ciência, o outro não, espiritismo é religião. Queria que você falasse um pouco mais sobre o uso, né, do pseudônimo que Bezerra utilizava na imprensa, né, Max, se não me engano, e falasse também um pouco mais sobre a influência do grupo Confúcio e Ismael em Bezerra, né, porque eram grupos muito de tendência rostenguista, mística, e com certeza tiveram uma grande influência ali em Bezerra, até essa figura do Ismael, uma figura mítica, né, que foi aparecer depois em outras obras. Como foi isso? Então, assim, olha, esse é um aspecto, né, daquilo que a gente chama de espiritismo religioso, né? Elege-se um espírito dirigente, porque aquela ideia que vai aparecer lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela não nasce no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ela já nasce no Rio de Janeiro, né, com o Grupo Ismael, né? Porque lá o Canuto Abreu, ele tem uma obra chamada Subsídios para a Construção do Espiritismo no Rio de Janeiro até 1895, Bezerra de Menezes. Essa obra ela é publicada em 1930, né? Então, em 1930, ele vai dizer o seguinte, que Ismael, né, o anjo, né, o espírito responsável pelo Rio de Janeiro, a Federação Espírita e as Federações Espíritas Brasileiras são responsáveis pela constituição e a orientação daquilo o que deve ser o espiritismo, né? O Ismael, ele é um grupo que ele vai ser formado em 1877, chamada Congregação Espírita Anjo Ismael. Ela é uma dissidência da Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, porque o Grupo Confúcio ele surge em 1873. Ele é um grupo onde você vai encontrar Joaquim Carlos Tavares, Bittencourt Sampaio, Antônio da Silva Neto, Sequeira Dias, todos que têm uma orientação bem científica, né? Por conta dessa orientação científica, vários membros eles vão deixar o grupo e vão formar grupos com uma orientação mais religiosa. Um deles é a Congregação Espírita Anjo Ismael, de 1877. Um outro é o Grupo Espírita Caridade, de 1878. A Sociedade Espírita Fraternidade, de 1880. E, em 1881, o chamado Grupo dos Humildes, né? Que é uma dissidência da Sociedade Espírita Fraternidade, que fica com a orientação kardecista. Que aí se forma esse Grupo dos Humildes em 1881 com uma orientação rustanista. Inclusive, quem vai compor, né, esse grupo é o Major Everton Quadros, que vai fazer a tradução da obra de Rusteng para o português em 1883.
A curiosidade é que o Everton Quadros, ele é o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, né? O primeiro presidente escolhido em 1884. Então, esse grupo, ele tenta trazer a ideia de que teria havido uma transferência, né, do cristianismo da Europa por conta do que foi feito com o cristianismo na Europa. Teria havido uma transferência da missão de dirigir o cristianismo no mundo para o Brasil, né? E quem é o responsável em conduzir isso tudo? O Anjo Ismael. Então, você vê, essa orientação teleológica, ela é muito peculiar do discurso religioso, né? A ideia de que existe um fim a ser alcançado, né? A própria Bíblia é assim, né? Ela começa lá com o surgimento do mundo, ela faz uma volta, termina lá no Apocalipse com o fim do mundo. Então, esse grupo, ele é o grupo que ele vai tentar, né? O Canuto Abreu, ele diz isso claramente, ele é o grupo que ele vai tentar dar essa orientação na primeira vez que Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Brasileira, da Federação Espírita Brasileira, em 1889. O que o Canuto Abreu e outros escritores espíritas, dentro dessa orientação, eles vão dizer que havia, né, espíritos e vozes resistentes ao advento do espiritismo como Cristo o fez no Brasil. E quem são essas vozes? São os científicos, né? Canuto Abreu, ele vai construir uma imagem do Angelito Orteroli, que é talvez o científico mais relevante nesse período, né? Isso lá, ele escrevendo lá na década de 1930, ele vai se referir ao Angelito Orteroli como o Anjo Vermelho, né? Não precisa a gente dizer por que ele chama ele de Anjo Vermelho, né? Na década de 1930, chamar alguém de Anjo Vermelho era uma expressão depreciativa, né? E ele vai dizer que ele era emissário do mal, né? O emissário das forças dos espíritos inferiores. Ele usa essas expressões. E que Bezerra de Menezes não teria conseguido, em 1889, provocar essa unificação justamente por causa disso, mas em 1895 a missão ela vai ser posta em andamento, né? Porque essas vozes elas vão ser sufocadas. Inclusive, depois de 1900, ele vai dizer que é isso, né? Ele vai dizer realmente que ali houve o advento do verdadeiro espiritismo, né, no Brasil, por conta da derrota desses elementos que provocavam um atraso, né? Então, a gente vê assim, uma constituição de uma história. Tentativas de reescrever a história, elas são comuns em todo o processo autoritário, né? Eu não preciso falar muito sobre isso, né? Toda vez que uma orientação autoritária ela assume uma determinada liderança, ela vai tentar reescrever essa história. E é mais ou menos isso que os escritores espíritas eles vão fazer, né? De diversas formas, inclusive detratando aqueles que não compactuam com a mesma visão. A federação ela vai sofrer isso tempos depois, tá? Em 1925, quando ocorre a primeira grande divergência, né, contra a Federação Espírita Brasileira, que é a constituição da Liga Espírita do Brasil, essa Liga Espírita do Brasil ela vai reunir, né, no Rio de Janeiro, alguma coisa que a Federação Espírita nunca conseguiu fazer. Foram mais de 260 representantes de casas espíritas de vários lugares do Brasil. Mas a sua estrutura ela é responsável pelo seu próprio fim, porque ela é tão heterogênea, né, que ela não consegue se sustentar na sua diversidade. A Liga Espírita ela reúne um grande número de espíritas dissidentes da Federação Espírita Brasileira, inclusive o Angelito Orteroli, ele é convidado em 1925. Eles vão convidar o Leopoldo Cirne,
que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira de 1900, depois da morte de Bezerra de Menezes, até 1913. Ele é retirado em 1913 da direção da Federação Espírita Brasileira, justamente porque ele se recusava, né? Uma das primeiras ações que ele tomou foi acabar com a obrigatoriedade do estudo das obras de Rusteng dentro da federação. Não é que elas deixaram de existir, eles continuaram, mas ela sai do estatuto, ela deixa de ser obrigatória, né? Ele tentou construir uma escola de médiuns, né? Fez algumas ações que assim, os religiosos não aceitavam, e ele é destituído em 1913. Lá em 1925, quando se constitui a Liga Espírita do Brasil, quem é que vai constituir essa Liga Espírita? Vai ser Leopoldo Cirne, Angelito Orteroli, né? Elementos que estavam ligados à construção da Umbanda no Rio de Janeiro, né? O Leal de Souza, o Nóbrega da Cunha, que era um candomblessista bem conhecido. Então, assim, ela é tão heterogênea que ela acaba, por conta da sua heterogeneidade, se desfazendo tempos depois, né? Mas ela é a primeira voz antagonista, inclusive se propondo a ser a representante do espiritismo do Brasil e não a Federação Espírita Brasileira, né? Então, assim, essa história ela não termina em 1900. Na verdade, ela passa por vários momentos. Um desses momentos é mais tarde, na década de 1940, quando a Federação Espírita Brasileira está passando por esse processo de divergência, né? Processo de constituição de outros segmentos, e aí surge a ideia do Pacto Áureo, né? Quando surge a ideia do Pacto Áureo, lembra lá que eu falei que quando esse grupo religioso ele assume a direção, uma das táticas que ele usa é justamente pegar mensagens de espíritas notáveis, inclusive Allan Kardec, que dizem, quem vai dirigir o movimento espírita é a Federação Espírita Brasileira e a orientação é essa. Lá em 1940, com o advento do Pacto Áureo, o que eles vão fazer? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que está escrito lá? Que quem deve dirigir o rumo do espiritismo do Brasil é a Federação Espírita Brasileira. Quem é que está dizendo isso? É o Anjo Ismael, é Allan Kardec, e vai aparecer como um dos responsáveis por essa constituição teológica do Brasil, né, de transferência do cristianismo da Europa para o Brasil, quem? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes ali ele é retratado como um espírito superior que foi chamado pelo Anjo Ismael em algum momento. Inclusive, ele usa até uma expressão. A obra assim, ela é muito ruim, né? Parece uma fábula mesmo, né? O Rodrigo me recomendou um cast chamado Cast dos Espíritos. Eles tiveram uma discussão muito interessante lá a respeito da obra. Quando você lê, parece uma historinha contada para crianças, né? Mas ela tem um momento lá que ele fala de Bezerra de Menezes, em que o Anjo Ismael ele usa a expressão assim, chamem Bezerra de Menezes, ele será o responsável pelo salvamento do Brasil. Então, essa é a visão religiosa que vai ser constituída. A gente sabe que Bezerra, como foi dito lá no início, né, e você ressaltou várias vezes, Bezerra é muito conhecido como essa figura canônica, né, envolta numa aura de santificação, etc. Aos olhos do historiador, essa figura que o movimento espírita consagra, o que sobra quando se vai lá no escrutínio das fontes, quando se vai lá na pesquisa mesmo, daquilo que pode ser efetivamente, até onde o método histórico permite, constatado e demonstrado? O que sobra do Bezerra de Menezes que se conhece? Olha, o que se conhece do Bezerra de Menezes, no meio religioso, é uma construção pós-Bezerra de Menezes. É uma construção. O seu processo de santificação ele começa com a sua morte. Porque ele morre em abril de 1900 e, horas depois, a Federação diz que recebe uma comunicação dele. E essa comunicação, você vê o que é essa imagem do Bezerra de Menezes. Ele fala o tempo todo de Maria, né? Uma coisa bem católica, né? Então, a partir daí, se começa o processo de santificação de Bezerra de Menezes.
Do ponto de vista histórico, o Bezerra de Menezes ele foi um homem que viveu o seu tempo, né? Se tinha um grande envolvimento político, se envolveu em várias esferas da sociedade, enriqueceu, né? Foi dirigente, médico, político, religioso, e, ao final da sua vida, se propôs a trazer para o movimento religioso que ele abraçou, o espiritismo, né? Uma visão religiosa e uma visão de mundo, né? Uma visão muito ligada a um catolicismo, ele foi católico durante muito tempo, né? E que tenta construir, né, edificar uma ideia de espiritismo como religião. E ele teve um relativo sucesso nisso, né? Agora, a gente não tem como, historicamente, conciliar a visão que foi construída pelos escritores espíritas da sua visão histórica. Mas eu tenho uma ressalva sobre isso, né? É assim, existe muito pouca pesquisa histórica a respeito de Bezerra de Menezes. Eu acho que há outros aspectos que precisam ser pesquisados, que eu não tenho mais vontade de pesquisar. Eu agora quero pesquisar outras coisas. Isso aí vai ficar para quem tiver interesse em fazer isso. Virão outros, sempre vem, mas é sempre bom pavimentar os caminhos, né? E eu tenho esperança de que a gente vive uma época, não apenas sobre esse tema, mas em vários outros, em que a gente está vendo talvez o ressurgimento. Nem sei, ressurgimento dá a impressão de que é algo que já houve antes, né? Então talvez seja o surgimento, né, de uma onda de interesse acadêmico por temas sobre a história do movimento espírita, e quero crer que seja essa pavimentação, né, o efeito, talvez, de pesquisas que foram pioneiras, já com algumas décadas de idade, e que daqui para frente a coisa vai finalmente deslanchar. Queira Deus. Então, em nome de todos, eu quero te agradecer, Marcos, por você ter vindo, por ter nos iluminado aí com as suas descobertas, os seus achados, e agradeço muito porque eu acho que você e outros, né, de várias áreas, têm se esforçado para qualificar, né, o debate público sobre o espiritismo também pelo viés acadêmico, e isso realmente eu acho que é muito importante para qualificar as discussões que a gente tem dentro do movimento espírita, não apenas do ponto de vista da ciência, né, das pós-graduações, que já tem um interesse em si, mas isso é essencial para o próprio movimento também, né? E agradeço por isso, né, por esse esforço coletivo. Eu acho que a nossa geração tem o privilégio de estar sendo testemunha disso, né? Algo que está acontecendo à nossa volta neste exato momento, e você é parte disso também. Então, nosso muito obrigado. Litza, Eric, vocês querem fazer suas considerações finais? Queria agradecer, Marcos, foi muito interessante. Aproveitar, né, para declarar publicamente. Eu acho que quando eu li o seu artigo, né, no livro Espiritismo em Perspectivas, eu consegui realmente ver a diferença entre os espíritas científicos e os espíritas religiosos nas fontes, né? Porque aí você vai mostrar como é que o reformador mudou o seu subtítulo. E eu achei, né, eu que sou historiadora também, fiquei até emocionada, né? A gente consegue ver uma ideia que circulava por aí tão presente na fonte. E agora você falando sobre o Bezerra, acho que reforça, né, toda a importância dos estudos historiográficos para que a gente repense as religiões, os mitos religiosos, as práticas religiosas. Enfim, só tenho a agradecer a conversa, espero que nós tenhamos outras conforme você avance nas suas pesquisas também. Com certeza. Então, eu só queria agradecer também a participação do Marco, né? Foi muito bom e
É só isso, queria realmente agradecer. É realmente algo, como o Rodrigo falou, algo novo que vem surgindo, essa onda de pesquisas, e muito obrigado por contribuir com isso. Então, é isso, querido ouvinte. Nós nos vemos no próximo episódio e até mais.